Bom dia, turma. Hoje nós vamos continuar nossa apostila, terminando o capítulo passado e começando um novo. No capítulo passado nós falamos da formação das monarquias nacionais. E essas monarquias nacionais a gente viu como que Portugal se tornou um país, como que a Espanha se tornou um país. Hoje eu vou falar para vocês sobre a França e a Inglaterra. Depois a gente continua no nosso capítulo sobre o absolutismo. Uma coisa está super interligada à outra. Por quê? Porque com a formação do país, a gente tem um poder real, um poder absoluto. Então, os dois capítulos se unem, né? Nesse sentido. Vamos primeiro falar da França, né? Portugal a gente viu que foi a partir de uma revolução de Aves que colocou o rei no poder, ele faz uma aliança com a burguesia e começa a expansão marítima. Com a Espanha foi a Guerra de Reconquista, onde o território estava ocupado pelos muçulmanos, e o casamento do rei de Aragão e da rainha de Castela, né, Fernando e Isabel, vai fazer com que eles unam forças, unam seus exércitos, unam seus territórios para vencer aí os muçulmanos. E aí forma-se a Espanha, né? E depois disso, ela vai também empreender aí a expansão marítima. E a França e a Inglaterra, como era isso, né? Vamos ver primeiro a França. Na França, a gente tem uma dinastia chamada Capetingios. O Hugo vai assumir o poder, vai dominar os senhores feudais e ampliar aí os domínios do território. Vai começar a centralização política a partir disso, né? Um Estado forte. Depois, Filipe Augusto vai criar impostos, nomear funcionários, criar tribunais, leis, exércitos, e aí os senhores feudais vão começar a perder o poder para o Estado, mas eles vão ser beneficiados nessa nomeação de funcionários. A corte real será dada aí a esses nobres feudais. E aqui a gente tem o território francês em 1180 e depois em 1223 já está praticamente dominado, né? O vermelho aí já não tem mais nenhuma presença aí. Mais tarde, Luís IV vai nomear juízes, criar tribunais, vai ter uma moeda nacional, né? A justiça vai estar centralizada e vai negociar territórios com a Inglaterra. Filipe o Belo vai aí legitimar o absolutismo, né? Vai dar nome a esse absolutismo francês, né? Vai ter aí uma crise com a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica tem aí altos impostos, né? Ele cobra impostos dos judeus e confiscou as propriedades. Vai ter a convocação das Assembleias Gerais aí em 1302. Este é Felipe o Belo. Então é ele que vai consolidar o absolutismo na França, né? E aí entra na dinastia de Valois com a Guerra dos 100 Anos. A França contra a Inglaterra pela sucessão do trono e disputa por territórios e negócio em Flandres. Bimestre passado, se eu não me engano, eu já falei sobre a Guerra dos 100 Anos, onde a gente tem os filhos de Felipe o Belo, eles não terão herdeiros, mas ele tem uma filha. A filha dele é casada com o rei da Inglaterra. Então, esse neto de Felipe o Belo, no caso, né, filho da filha dele, que é herdeiro do trono inglês, ele também é herdeiro do trono francês, porque os 3 tios dele não tiveram filhos. Então começou aí uma disputa pela sucessão do trono. Isso foi aula do bimestre passado. Por quê? Porque a Guerra dos 100 Anos começa na Idade Média, no final da Idade Média, e ela termina na Idade Moderna, né?
porque após após a Guerra dos 100 Anos, a França e a Inglaterra já estão aí com seus poderes centralizados, com seus territórios já definidos, porque até então a guerra é por causa de disputas territoriais também. Então aqui, ó, a vitória francesa incorporou territórios e fortaleceu o poder do rei. E durante a Guerra dos 100 Anos a gente tem a figura da Joana d'Arc. Para quem não lembra da guerra, talvez lembre da Joana d'Arc, que era uma francesa que se vestiu de cavaleiro e lutou e conseguiu várias vitórias para a França, né? Então, a gente tem aí a história da França. A história da Inglaterra vai acontecer o absolutismo após a Guerra das Duas Rosas. Por que Guerra das Duas Rosas? Depois da Guerra dos 100 Anos, começou uma disputa pelo trono inglês, né, entre duas famílias, a família Lancaster e a família York. A rosa, né, essas duas rosas são os brasões, estão nos brasões das famílias, uma vermelha e outra branca. Por isso, Guerra das Duas Rosas, né? É uma longa disputa entre a dinastia dos Lancaster e a dinastia dos Yorks, duas famílias adversárias, né? Descendentes aí descendentes de uma dinastia que já havia antes da Guerra dos 100 Anos, né? Então, a gente tem essas disputas nesse momento, né? A vitória vai ser aí, né? Esse conflito dura pelo menos 30 anos, né? Desdobrando-se em lutas isoladas, estendendo-se ao longo dos governos de Henrique VI, Henrique IV e Ricardo III. É então que os Lancaster decidem instalar no trono Henrique Tudor, que mais tarde será conhecido como Henrique VII, esse daí, né? Tem início assim a dinastia Tudor, que reinará aí de 1485 a 1603, sob um regime absolutista instituído aí por Henrique VII. Então, o absolutismo na Inglaterra, ele vai se firmar, se fixar depois da Guerra das Duas Rosas, né? Então, os nobres nesta época já não têm mais forças para resistir ao novo monarca, permitindo assim que ele reine soberano na Inglaterra, sem maiores contestações. Esse é Henrique VII, né? Ele aí, depois nós vamos para o Henrique VIII. A história do Henrique VIII eu vou falar no final do bimestre, aonde ele vai fazer uma coisa inédita, né? Fundador do anglicanismo e vai romper com a Igreja Católica. Então, nós vamos ter um capítulo sobre a reforma religiosa e aí a gente vai falar mais um pouco, vai conhecer mais um pouco aí sobre a vida de Henrique VIII. Agora vamos para a apostila. Essa aqui é o que faltava da aula passada, né? Agora vamos para o absolutismo. Então, vamos para a página 10 da nossa apostila, para a gente dar continuidade aí ao absolutismo, né? Com o passar do tempo e as substituições reais, né, no trono, o absolutismo ficou expressivo em um país, a França. A França teve aí um rei com a maior expressão do absolutismo nesse período. Características gerais do absolutismo, né? O Estado moderno, que se formaram na Europa, que a gente já viu aí, os 4 principais, né? E desse processo de centralização política em torno da figura do rei. Essas são características da Idade Moderna. E essas características é o absolutismo. Uma das características do absolutismo é a ausência da divisão de poderes. O rei tem poder absoluto em suas mãos. Ele administra, ele legisla, ele julga, ele pune, ele é o poder total. E isso tudo passa, né, a partir marcado aí pelo princípio de fidelidade, né? A desobediência não é aceita. A desobediência pode acarretar aí a morte de um súdito, porque ele não há
cidadania, né? A sociedade não é constituída por cidadãos, mas por súdito. Então a infidelidade aí ao rei é considerado morte para a pessoa, né? Então, como eu falei, foi na França que o absolutismo atingiu o seu exemplo mais bem acabado, né? O nome do rei Luís XIV, ele teve o apelido aí de Rei Sol, né? Ele foi o monarca que melhor encarnou a figura de um rei absolutista. A concentração de poderes nas mãos do rei vai fazer com que ele crie impostos, crie tributos, explore outras regiões, isso tudo para arrecadar dinheiro, arrecadar receita para ele poder governar aquele território que foi demarcado como um país e ele é o representante disso, né? E isso aconteceu aí a partir da decadência do sistema feudal, né? Como a gente viu aí. Essa imagem que temos nessa apostila é de Luís XIV, né? Olha toda a luxúria dele, né? O rei da França, ele foi rei de 643 a 1715, ele foi conhecido aí como como rei Sol, né? Centralização do Estado em suas mãos. Então, um dos sinais desse fortalecimento real, né, é a capacidade do Estado de pacificar seus respectivos países, né? Então, o fim de conflitos significava o sucesso do rei em controlar politicamente tanto a burguesia quanto a nobreza. Então, o rei tinha que ter um jogo de cintura para poder aí controlar tanto a burguesia comercial quanto a nobreza que estava apenas querendo manter os seus privilégios, né? Na próxima página, a gente tem teorias políticas do absolutismo, porque a gente pode estar perguntando assim, mas como as pessoas aceitavam o rei governar, julgar, criar leis, criar impostos? Que poder ele tinha? O que justificava esse poder, né? E aí a gente vem com as teorias. Na França, Luís XIV, né, surgiram teorias políticas que justificam o poder absoluto do rei. A gente tem um teórico chamado Bossuet, e ele apresenta aí a origem do poder real como divina, ou seja, dada por Deus ao monarca. Por que eu coloquei esse símbolo aqui ao lado? Porque isso é importantíssimo. Essa se chama aí a teoria do direito divino. Que teoria é essa? O rei devia dar satisfação de suas ações somente a Deus. Isso aqui é importantíssimo, né? No sentido de que o que justifica o poder do rei é porque o poder foi dado por Deus e ninguém deve questionar esse poder. Essa é uma das teorias mais importantes que o rei usou naquele momento. Outro teórico é o Thomas Hobbes, né? Esses teóricos eles escreveram livros que justificavam isso, né? O livro de Bossuet é a política inspirada nas Sagradas Escrituras, porque o poder é dado pelo rei. Thomas Hobbes é o Leviatã. Aqui na imagem a gente tem aqui um detalhe da primeira edição do Leviatã, né? O Leviatã é o Estado absolutista, né? A quem os súditos transferem seus direitos, incluindo o de autogovernarem. Nessa gravura aqui que temos na apostila, o artista francês dá a fórmula a essa teoria, criando um personagem constituído pelos corpos de uma infinidade de seres humanos, né? Então, o corpo dele aí é uma infinidade de seres humanos e ele é maior do que a cidade, né? Isso é o Leviatã, segundo Thomas Hobbes, né? Ele dizia o seguinte, que as pessoas fora da sociedade viveriam um estado de guerra de todos contra todos. Por isso, deveria transferir seus direitos naturais para o Estado. Portanto, os direitos do Estado estavam encarnados aí na figura de um monarca, que era aí o absolutista.
O rei, ele tem uma política absolutista. Mas e na economia? O país vai buscar riquezas em outras regiões. Nesse período aí, a gente tem Portugal e Espanha, que vai fazer sua expansão marítima, né? Depois, mais tarde, a França e a Inglaterra, quando centralizar o poder. Então, a política adotada neste momento pelos reis é uma política mercantilista. E aí a gente vai conhecer aí mercantilismo, os princípios econômicos do absolutismo. Então, se o rei, na política, ele coloca em prática o absolutismo, na economia, ele coloca em prática o mercantilismo, né? E aqui eu sublinhei algumas características do mercantilismo e sugiro que vocês também sublinhem, né? Uma das características é a intervenção do governo na economia. O que é isso? O Estado está ali à frente da economia, né? O Estado ganha com as transações comerciais. Uma outra característica é o metalismo. O que é um metalismo, né? Teoria segundo a qual a riqueza de um país seria medida pela quantidade de metais preciosos. Então, metalismo a gente pode dizer que é o acúmulo de metais preciosos, né? Outra característica importante, a gente tem aqui, ó, balança comercial favorável, né? Então, os países tentam fazer aí algumas estratégias de vender mais e comprar menos. Então, essa estratégia aí vai fazer com que o país tenha uma balança comercial favorável. Essa característica é usada até os dias de hoje em todos os países. Os países que exportam muito e compram pouco, ele tem uma balança comercial favorável. Países que compram demais de outros países e vendem pouco, ele tem uma balança comercial desfavorável, né? Outra característica, exploração de colônias, né? Procurando aí mercadorias, procurando matérias-primas, tentando explorar ao máximo outros territórios, as colônias. A gente tem um exemplo de Portugal e Espanha aqui na América, né? Protecionismo, proteger o seu produto, né? Criando aí barreiras alfandegárias, dificultando a entrada de mercadorias. Hoje nós temos também o protecionismo, que é um sistema de mercado. Produtos importados aqui no Brasil são mais caros do que os produtos brasileiros. E isso é protecionismo, incentivo para você comprar o produto do país, né? Então, fazia parte dessa política buscar novas terras para serem transformadas em colônia. Qual é a função das colônias na América e na África, né? Enriquecer as metrópoles, que poderiam retirar delas mercadorias de grande procura na Europa ou em qualquer outro lugar distante. Que outro produto, né? O pau-brasil, que era aquele corante, a madeira do pau-brasil, que era utilizada também, o açúcar também era um produto de grande procura na Europa. Então, a colônia está aqui para poder fornecer o que a metrópole precisa, que são aí essas mercadorias de alto valor na Europa, né? E o metalismo, né? A Espanha chegou aqui na América e logo achou metal precioso naquelas civilizações antigas, e Portugal também vai achar metais preciosos aqui mais tarde, né? Lá em Minas Gerais. Então, tá tudo dentro, tudo se encaixando aí, né? Dentro dessa política mercantilista feita aí pelos reis absolutistas da Idade Moderna, que é o nosso estudo, né? Nossa matéria. Então é isso. Na próxima página, se eu não me engano, nós já temos aí as nossas atividades e vamos fazê-las agora, ok? Vamos verificar aqui. Isso mesmo. Agora a gente tem aí nas 2 páginas as atividades, ok? Até a próxima aula.